Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Num país de baixos índices de leitura, numa altura de predominância digital, afinal, qual é a missão das bibliotecas e que papel desempenham as bibliotecas municipais nos dias de hoje? É o tema da nossa conversa desta semana, a propósito do livro A Biblioteca, uma segunda casa, de Manuel Carvalho Coutinho. Autor deste ensaio, é investigador e professor auxiliar convidado da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Para esta conversa convidámos também Susana Silvestre, bibliotecária, que esteve durante 11 anos à frente da rede de bibliotecas na Câmara Municipal de Lisboa. Acompanha também esta área que vamos trazer hoje a debate neste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Obrigado pela vossa presença em estúdio. É um gosto recebê-los para falar sobre um livro que nos remete, alguns de nós, para muita infância também, do papel desde da educação para os livros, da literacia, do nosso interesse pela cultura, a alguns de nós. Manuel, isto mudou ao longo dos anos. A história das bibliotecas revela que há uma linhagem, há uma tradição muito impulsionada por bibliotecas que algumas gerações já não viram, como o trabalho que a Gulbenkian fez com as suas bibliotecas itinerantes e que depois se explodiram nas chamadas bibliotecas municipais. O que é que foi mudando ao longo deste período, Manuel? Obrigado. De facto, a situação em que vivemos hoje das bibliotecas municipais em Portugal é incrível, não é? Temos 303 bibliotecas municipais por todo o país. E temos gerações de leitores que estão habituados a isso mesmo, a poderem visitar a biblioteca municipal nos seus respectivos municípios, e isso é muito bom. E olhando para a história, é incrível perceber, de facto, e eu coloco um pouco disso na introdução do livro, não é? Como é que as coisas mudaram. Portanto, desde os planos ambiciosos na monarquia, depois, mais uma vez, planos ambiciosos outra vez na Primeira República e no Estado Novo. Portanto, houve sempre aqui ambição, não é? E hoje em dia parece que conseguimos, de facto, fazer o sonho realidade e, portanto, conseguir responder a essa ambição e conseguir ter estas bibliotecas todas modernas e espalhadas por todo o país. E, portanto, foi um impulso democrático no tempo? Foi, talvez com a democracia isso também impulsionou de alguma forma? Sim, podemos... Eu digo porque as bibliotecas Gulbenkian atravessaram os regimes, digamos assim, e vieram até à democracia com forte implantação. Muitas terras foram visitadas neste país por essas bibliotecas itinerantes. Sem dúvida, a Gulbenkian é incrível no trabalho que fez e no trabalho que ainda faz. Quer dizer, a história das bibliotecas itinerantes dava para outros livros tantos, e é uma história que já está a ser revisitada e que precisa de continuar a ser revisitada, porque de facto a Gulbenkian durante muito tempo fez esse trabalho essencial de trazer o livro às pessoas e de deixar que as pessoas o requisitassem. Ou seja, havia bibliotecas em Portugal, sim, mas eram muito bibliotecas de leitura presencial. E, portanto, essa coisa das pessoas poderem trazer os livros para casa, ver essa confiança, ver essa regularidade de nós estamos aqui, para a semana estamos aqui, podem ficar buscar novos livros, deixar os livros que levaram. Portanto, esse papel da Gulbenkian foi incrível e essa possibilidade das bibliotecas. E hoje em dia as bibliotecas municipais cumprem essa função, portanto. Mas aqui o Manuel dá a entender que esgotou-se esse modelo Gulbenkian, era preciso dar um salto para um outro paradigma da biblioteca pública municipal. Foi isso que aconteceu? Há quem argumente essa posição. Eu cito na introdução quem argumenta essa visão, portanto, que era preciso, que as bibliotecas da Gulbenkian já estavam desatualizadas, que era preciso reinventá-las. E a verdade é que as bibliotecas municipais tentam fazer isso mesmo, tentam atualizá-las. Eu acho que, de facto, uma das grandes vantagens das bibliotecas municipais é tentar criar uma rede, portanto, que haja um contacto também com as diferentes bibliotecas e nesse sentido, complementou-se o trabalho feito pela Gulbenkian e atualizou-se e tentam modernizar-se as bibliotecas em Portugal. Manuel percorreu várias bibliotecas e também gostávamos de ouvir um pouco da sua experiência. O livro é um trabalho sobre diversas bibliotecas por todo o país e é muito relevante falarmos sobre isto. Mas, Susana, pergunto a mesma questão. Ao longo do tempo, que papel foram desempenhando estas bibliotecas? Chegámos a vários
paradigmas diferentes de bibliotecas, do paradigma Gulbenkian para estas municipais, as anteriores, umas beberam nas outras. Como é que vês o processo histórico? Obrigada pelo convite. Bom, na verdade, as bibliotecas itinerantes da Gulbenkian foram extremamente importantes no país. E de facto, todas as pessoas têm esta relação romântica, até se pode dizer, porque o Manuel também apresenta um bocadinho isto, não é? Aquela relação das pessoas de confiança com as bibliotecas. Tudo isso acontece fruto dessa atividade da Gulbenkian. Essa evolução, às tantas, o que foi acontecendo e o que acontece atualmente, é que as bibliotecas algumas bibliotecas não estão a conseguir dar resposta às exigências das pessoas. Aquela vontade de ler, de requisitar mais livros, de ir para as bibliotecas como espaço de silêncio, espaço de pesquisa. O que acontece, e o Manuel fala exatamente nisso também no livro, é que há um determinado público que começa a pesquisar e a ser autónomo nas suas pesquisas. Portanto, as fontes de informação não são apenas as fontes impressas, as fontes que estão à mão, desde os influencers, como dizia, desde o YouTube ou outros canais de informação, e o que acontece é que algumas bibliotecas deste país necessitam de atualizar as suas competências para darem resposta a estas exigências. Os recursos humanos? Os recursos humanos, sim. De qualquer forma, há bibliotecas neste país maravilhosas e é muito bom a leitura que eu fiz do livro. Conheço quase todas. Na verdade, há uma que está escondida atrás daqueles autocarros lá na Madeira, que eu nunca fui porque nunca a vi. É muito engraçado que elas são espaços super convidativos. Muitas delas têm mobiliário atualizado ou renovado, e as pessoas que estão mais isoladas utilizam as bibliotecas. Mas há outras, que é a população ativa, não vê para que é que interessam as bibliotecas. Para além de que os horários são completamente desajustados, e isso é muito interessante porque no início de cada capítulo o Manuel coloca os horários das bibliotecas, o que me leva a crer que se nós queremos servir as necessidades e os interesses das pessoas, nós temos que ajustar-nos a esses tempos que estão disponíveis. E falarei se calhar um pouco mais à frente. Sim. Do que é que está a acontecer, por exemplo, no resto da Europa ou no norte da Europa relativamente a essas questões. Manuel, há diferenças entre as várias bibliotecas. De facto, é tempo de dizer que o livro traz-nos o contacto que o Manuel fez, uma espécie de reportagem, digamos assim, por bibliotecas de todo o país: Porto, Aroca, Matosinhos, Bragança, Vila Flor, Vila Real, Coimbra, Figueiró dos Vinhos, estou a andar pelo mapa norte para sul, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Évora, Portel, Beja, Faro e também Monchique, Portimão, e depois Ponta Delgada e Lagoa, Vila Franca do Campo, Funchal, Câmara de Lobos e Ponta do Sol. Portanto, foi também às regiões autónomas. Há grandes diferenças consoante estamos no interior, no litoral, nas ilhas, ou há algo que as unifica, em termos globais? Sim, é claro que agora, dizendo as localidades, fica claro, não é? Que de facto estamos a falar de coisas de realidades distantes, não é? Quando falamos de Porto ou Aroca, não é? São completamente diferentes, não é? E este livro tentou perceber isso mesmo, ou seja, conseguir chegar a extremos, de certa forma. E, portanto, e nesse sentido, o que se procurou era tentar, em diferentes regiões, arranjar quase, pelo critério de poder de compra, a cidade mais rica, de certa forma, ou a cidade com maior poder de compra e riqueza não é a mesma coisa, mas, portanto, com o maior poder de compra, e depois um menor poder de compra, e depois uma terceira, escolhida por mim, ou por interesse, ou por qualquer coisa inovadora que essa biblioteca estava a fazer. E, nesse sentido, são realidades completamente distintas. Aliás, quando eu estava a entrevistar profissionais de biblioteca, bibliotecários responsáveis, eles diziam-me sempre: então, e que bibliotecas é que já visitou? E quando eu dizia, por exemplo, na Aroca, disse, estive no Porto, eles diziam, não, mas isso é completamente diferente. Eles ficavam ali um certo pânico, não é? Então, mas como assim? Foi ao Porto e agora está aqui em Aroca? Mas é interessante também perceber isso, porque são realidades distintas, mas também são populações que procuram mesmo nas bibliotecas, não é? Portanto, os recursos são menores, certo? É uma diferença de escala. Qual é a diferença entre Aroca e o Porto?
Nós adivinhamos a diferença, mas Claro. o Manuel pode-nos trazê-la. Eu acho que há uma coisa muito interessante nas bibliotecas mais pequenas, que é, que é a procura do fundo local. E isso eu achei muito interessante, que era um pouco esse orgulho no que é nosso. E, portanto, nas bibliotecas maiores perdia-se um pouco isso, ou seja, está aqui quase o mundo, não é? Temos livros sobre tudo, sobre todos os temas, toda a literatura. E depois, de repente, nas bibliotecas mais pequenas havia menos recursos, certo? Mas havia também orgulho nos recursos que tinham. E, portanto, nessa exposição quase do fundo local, estas são as obras de e sobre o nosso município, a nossa cultura. Portanto, essa vontade de querer mostrar o que as distingue é muito interessante. Portanto, sim, de facto, os recursos são diferentes, a afluência é diferente, as condições são diferentes, mas os profissionais são tão competentes e nesse sentido, e esse fundo local para mim é incrível. E isso viu-se muito, não é? Esse orgulho nas bibliotecas mais pequenas, pelo menos, de mostrar o que é deles. Esses extremos que estava a falar são extremos também na capacidade de recursos humanos, nos recursos físicos, nos edifícios. Onde é que estão os extremos? Nos edifícios, sem dúvida. Nos recursos humanos também, ou seja, numa biblioteca grande é normal ver-se um funcionário por sala ou mais. Numa biblioteca mais pequena, se calhar, é um funcionário por várias salas. E onde é que estão neste caso? Ou seja, encontramos isso talvez no Porto, num extremo, e com menos recursos onde exatamente? Nas bibliotecas mais pequenas há menos recursos, portanto, Aroca, Vila Flores, Figueiró dos Vinhos, por acaso até tem alguns recursos, mas Portel, portanto, quando começamos a pegar assim mais nessas realidades, há menos recursos. Contudo, também se vê nessas bibliotecas fazer-se muito com pouco, o que é de elogiar, portanto, um esforço de tentar trazer os artistas locais, de fazer lançamentos de livros de autores amadores, ou seja, quando numa biblioteca grande, claro, e há esse orgulho de vamos lançar um livro, nas bibliotecas pequenas às vezes também se lança livros e são de autores que ninguém conhece, porque são extremamente locais, não é? Mas há de facto esse papel de, vamos dar voz, vamos ser mais do que uma biblioteca com livros, em que as pessoas vêm cá, requisitam livros e vão-se embora, ou que estudam neste espaço, ou leem neste espaço. Há essa vontade de querer trazer artistas, querer expor obras, e, portanto, nesse aspecto também é interessante, porque acabamos por entrar numa biblioteca e ver que estamos, não é só uma biblioteca, estamos num pouco da cultura. E nas ilhas? É muito diferente nas ilhas? Nas ilhas, eu acho que as ilhas, pronto, e há pouco estavam a dar a entender, não é? Aquela questão da biblioteca do Funchal. Eu acho que nas ilhas é semelhante, mas eu senti, por exemplo, uma coisa que me fez um pouco confusão, que era, em muitas bibliotecas em Portugal continental, havia um pouco essa ideia de preencher as paredes com quadros e poesia e um pouco torná-las pessoais, torná-las, de certa forma, inspirar os leitores que as visitam e tudo mais. E o que eu acho é que nas ilhas havia menos disso. Sentia-se quase... Eu queria ver versos de poetas açorianos ou poetas madeirenses nas paredes, queria ver quadros e sentia um pouco essa ausência. Mas, tirando isso, são os profissionais e os espaços são incríveis e, portanto, nesse aspecto não vejo grande diferença. Susana, há uma uniformidade de uma espécie de boas práticas que são seguidas globalmente? Existe um corpo comum que todas estas bibliotecas tenham em comum, pela tua própria experiência e também cruzando com aquilo que temos aqui do livro? Sim, a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, ela é criada em 1987 e por uma mulher extraordinária, e deixem-me citar Maria José Moura, e essa rede, no fundo, cria uma espécie de linhas orientadoras para que as bibliotecas, de acordo com as dimensões do território onde elas estavam inseridas, a quantidade de população, eram bibliotecas de maior ou menor escala. Portanto, são definidas 3 tipologias de bibliotecas, a BM1, que é a mais pequena, a BM2 e a BM3. E isso está intimamente relacionado com muitos dos municípios, por isso elas são maiores ou são mais pequenas. E define também o número de recursos humanos, o número de recursos documentais e a tipologia de serviços que essas bibliotecas deveriam oferecer.
Que tipo de serviços, globalmente, estamos a falar? Estamos a falar, o fundo local, como o Manuel estava a dizer, é extremamente importante, porque no fundo é o património material e imaterial, porque muitas das bibliotecas também já trabalham as questões das histórias de vida, e isso é retratado ou através de storytelling ou através de vídeos, etc. E isso passa a ser o património imaterial. Serviços de apoio à comunidade, muito na lógica de que as bibliotecas fazem, elaboram ou ajudam a elaborar os currículos, cartas de apresentação ou de motivação, preenchimento de IRS. Atualmente, e outro dia falava com uma biblioteca do norte do país que me dizia que eles agora tiveram que ter o apoio do CEF porque têm muitos imigrantes que chegam e que necessitam de perceber que passos dar, e o primeiro sítio onde vão é à biblioteca. Depois, atividades para as crianças. O Manuel fala muito das horas do conto e isso é uma coisa que ainda está presente. Mas generalizou-se muito, não é? Generalizou-se muito, mas há casos muito interessantes também em Portugal. Então, é assim, houve bibliotecas, e citar outra vez, Manuela, obrigada por essa tua coragem de dizer, como em Portela e em Vila Franca do Campo, de dizer que as pessoas não vão à biblioteca e a consciência que as pessoas têm que isso está a acontecer. Há bibliotecas que se aperceberam disso e, de facto, mudaram a missão da biblioteca. E então, em vez de pensar apenas na biblioteca como um espaço de acesso à coleção e depósito de livros, como foi durante muitos anos, a biblioteca passa a ser o espaço da comunidade, o espaço em que as pessoas têm uma voz ativa. E trabalha-se muitas questões da participação, da democracia, do acesso ao conhecimento como uma forma de pessoas com uma maior atividade crítica e analítica na sociedade. E também muito esta preocupação da questão da polarização, não é? Das fake news, da quantidade de informação que prolifera em todo o lado, passando este lado que o acesso à informação é passado, o acesso ao conhecimento é presente e futuro. E, portanto, as bibliotecas estão muito preocupadas com estas questões atualmente. E isso é de louvar. Há algumas bibliotecas que estão a fazer esse trabalho muito bem. Há outras bibliotecas que ainda estão perdidas e não sabem muito bem o que é que devem fazer. Continuam com as portas abertas. Manuel, fala-nos um pouco disto, desta questão que a Susana está a articular. Sem dúvida que é uma questão que muitas bibliotecas estão a pensar, que é, de facto, como trazer a biblioteca para o século XXI, não é? Um caso claro disso é, por exemplo, as salas de audiovisuais. Portanto, muitas bibliotecas adquiriram, não é? No fim da década de 80, início dos anos 2000, inúmeros DVDs, inúmeros CDs, e hoje em dia chegam à conclusão que ninguém os requisita, ou poucas pessoas requisitam. Quer dizer, eu estive em bibliotecas que tinham disc Walkmans e computadores para as pessoas verem lá os filmes, não é? E os bibliotecários responsáveis explicavam-me que não eram muito usadas e que, portanto, era preciso repensar a sala de audiovisual. Portanto, quando estas bibliotecas foram projetadas, não é, vivíamos uma realidade e agora vemos outra, não é? Cada vez mais as alterações na nossa sociedade são diferentes, portanto, estamos a acelerar muito, não é? Portanto, hoje o leitor moderno que vai utilizar a biblioteca, por exemplo, é capaz de trazer 2 aparelhos que precisa de carregar, não é? O telemóvel e o computador. Portanto, muitas bibliotecas tinham poucas tomadas, hoje em dia vê-se várias com extensões no chão, portanto, é um pouco esse tentar adaptar-se aos novos utilizadores de biblioteca. Depois também se pensou muito, de facto, essa ideia do livro, que então aqui os livros as pessoas vão requisitá-los, mas muitas vezes os leitores trazem o computador, portanto, como explicava em Portel, não é? Da ideia de, nós temos aqui livros atuais, isto é tudo muito bonito, mas quem é que os requisita, não é? Nós temos aqui muitos estudantes, portanto, se calhar temos de preocupar-nos mais em criar um espaço útil para os estudantes do que em termos livros novos e atuais, portanto, gastar esse dinheiro. Portanto, um pouco esse saber usar os recursos, não é? E uma coisa muito interessante que se tem falado é de acabar com as salas de audiovisuais e tentar torná-las como salas de estudo, porque se os estudantes, de facto, vão usar as bibliotecas, e muitos deles para fazer trabalhos de grupo ou vêm estudar juntos, há de facto mais um burburinho, um barulho, e portanto quase criar 2 espaços, o lado silencioso, não é? E o lado mais para trabalhos de grupo, para que sejam úteis estes espaços. Portanto, esta ideia de que de facto é necessário reinventar as bibliotecas que temos, e eu vi um pouco disso por todo o país. Portanto, curioso também, há questões até geográficas, estar mais no centro ou não estar no centro, até isso faz a diferença, não é, Manuel? Sem dúvida, quando se criaram muitas dessas bibliotecas, algumas localidades, por exemplo, pensaram, ok, em vez de criarmos um edifício de raiz, vamos tentar adaptar um museu, ou vamos tentar adaptar um edifício mais longe do centro, porque é um edifício histórico ou porque é um edifício que precisa de ser reabilitado.
O que é que se fez? Fez, de facto, edifícios incríveis, mas longe do centro. Portanto, e os próprios profissionais de biblioteca explicaram-me isso, que tinha muitos leitores dali perto, mas as pessoas da outra ponta da vila ou da cidade não iam visitar a biblioteca. Portanto, essa questão da localização também foi um problema que se vê muito em algumas bibliotecas. Mas aqui em Portela, por exemplo, está perto da escola. E uma questão que eu colocava é, e a relação biblioteca-escola, ela também oscila consoante os lugares que vão encontrando? Sim, aliás, os dois grandes leitores que eu vi nas bibliotecas eram estudantes e reformados. Pronto, portanto, eram um pouco esses extremos, não é? O público-alvo? Público-alvo. Depois os pais e as mães pareciam muito com crianças, mas era um pouco para devolver os livros e trazer outros, não é? Muitas vezes também para trazer para eles próprios romances e, portanto, diziam com grande felicidade que estes espaços são essenciais para eles, mas não os usavam durante muito tempo, era um pouco para trazer e para devolver livros. Mas de facto esta proximidade às escolas é essencial, mas o caso de Portela, por exemplo, está próximo da escola, mas não está próximo do resto de Portela, portanto sofria esse problema. Lagoa, por exemplo, tem um edifício incrível, mas também está longe do centro e portanto esse condicionamento de espaço influencia muito estas bibliotecas. E acaba por ser curioso, não é? Se numa grande cidade as dimensões são muito maiores, portanto uma biblioteca localizada num extremo significa que as pessoas têm de se deslocar para lá. Numa vila, não é? Seria de pensar, mas uma vila é mais pequena, toda a gente consegue chegar à biblioteca, mas não é assim, ou seja, portanto essa questão da geográfica marca várias dessas bibliotecas. Susana, qual é neste momento a tendência de pensamento de quem estuda as bibliotecas e acompanha em relação à ligação à escola? O que é que está a mudar aqui? Bom, é assim, nós temos também uma rede de bibliotecas escolares muito boa em Portugal, funciona muito bem. E muitas das vezes, quando eu falo com os bibliotecários das bibliotecas públicas, o que me dizem é que este trabalho que antes nós fazíamos com o público escolar, agora é muito difícil tê-lo como público, porque as bibliotecas escolares estão a fazer um trabalho extraordinário. E estão mesmo. A questão é que, se nós continuarmos a olhar para a biblioteca como espaço de escolarização, nós não estamos a cumprir o nosso papel de missão de biblioteca pública. E aconteceu durante muito tempo esta questão, não é? Que era as escolas iam diariamente, picavam a entrada, lá estavam, faziam-se umas atividades, iam-se embora e os relatórios no final do mês eram fantásticos porque tinham vindo não sei quantas pessoas. Portanto, a questão aqui é, o grande desafio é quando estas crianças deixam de ir à biblioteca escolar e poderiam ir à biblioteca pública, apareceu a não vontade de continuar a ler. E estamos a falar nos adolescentes e nos jovens. Isto não se pode criar aqui falácias, mas na verdade a maioria dos adolescentes e dos jovens não leem. Mas não leem de forma tradicional. E eu acho que essa é a parte que nós também temos que repensar como é que as bibliotecas se devem posicionar. Porque se nós só pensarmos nas bibliotecas pelo seu material impresso, então aí é difícil nós conseguirmos agarrar determinados públicos, porque são públicos que fazem leituras digitais. Mas a biblioteca tem no seu mandato ir pescar esses públicos? É do seu ADN a tarefa de ir buscá-los, de ir ter com eles, de sair das paredes? Claro. Esse é o papel das bibliotecas. Nós temos assim uma Bíblia, que é um manifesto público da Unesco, e que o primeiro, que é publicado em 86, foi revisto agora em 2023, e o que diz claramente é que as bibliotecas são espaços públicos abertos a todas as pessoas, de livre acesso, e que são espaços que as pessoas devem entrar, mas nós também devemos aproximar-nos das pessoas e trazê-las para dentro. Mas isso é difícil, porque para nós trazermos as pessoas para dentro, nós temos que mapear as nossas comunidades. Nós temos que saber quem são as pessoas que vivem, habitam, residem, mas há chegam cartas àqueles educativas em territórios. muitos municípios. É verdade. Também outra questão, e eu não quero ser aqui pessimista, porque quem me conhece eu sou super otimista, mas na verdade eu acho que nós não podemos continuar isolados, nós bibliotecas, nós temos que interligar ou criar uma relação com os outros departamentos das autarquias, porque as bibliotecas são a única instituição do mundo que cobrem todas as áreas do conhecimento. E, portanto, nós podemos trabalhar e devemos trabalhar com a educação, com a economia e inovação, com a parte social, etc. E às vezes existe algumas fronteiras que têm que ser desvanecidas. Mas isso não faz muito sentido em sítios mais pequenos.
Sobretudo, onde não há tantas divisões, departamentos, não é? É verdade, mas eu acho que isto tem a ver com uma coisa que tem que acontecer e que eu acho que o Manuel também fala um bocadinho sobre isso, que é, eu acho que as bibliotecas têm que definir a sua identidade, a sua missão, a sua visão, os seus valores. Porque se nós continuarmos a pensar que a missão da biblioteca é estar aberta a todas as pessoas e, de facto, não criar qualquer barreira na entrada, mas nós também temos que fazer advocacy. No fundo, nós temos que mostrar o papel que a biblioteca pode ser de um grande de relação de confiança e de proximidade com todas as pessoas que chegam. Porque se nós acharmos que esta é uma discussão que também que fala muito na Europa e nos Estados Unidos, que é qual o papel das bibliotecas? Se deve ser um papel neutro ou não? Neutro em que aspecto? No aspecto de que... Debater temas de atualidade ligado aos acervos que têm, é isso? Não só. É assim, por exemplo, do norte da Europa, e um exemplo que eu tenho trabalhado muito próximo é com a Dinamarca, com a cidade de Aarhus, o que eles fazem e o que está obrigado por legislação a nível nacional é que as bibliotecas devem ser espaço de debate, por exemplo, na altura das eleições. As pessoas devem ser o mais esclarecidas possível. Então, se estivéssemos nas eleições da Dinamarca, nesta altura do campeonato, teríamos debates políticos nas bibliotecas portuguesas, por exemplo. Exatamente. Mas não era debates políticos em que estaríamos só à direita ou à esquerda. Todos eles tinham direito a ir à biblioteca e as pessoas, de uma forma livre e participada, porque o norte da Europa faz muitas assembleias de cidadãos e as pessoas estão... É uma cultura, de facto. É uma cultura. Mas, em Portugal, nós temos bibliotecas que abrem o espaço, por exemplo, ao orçamento participativo. Quando as pessoas querem votar ou saber mais do que é que está a ser feito na Câmara e que podem escolher os projetos para votar, algumas bibliotecas têm isso, como outras bibliotecas também permitem que se debata assuntos que são, de alguma forma, contraditórios ou que levantam diferentes perspectivas. E é por aí que eu digo que as bibliotecas não podem continuar a ser neutras, porque se forem neutras, não é uma questão partidária. Eu não vou agora defender que os da esquerda são os melhores ou os da direita são os melhores. Neutras ou omissas, digamos, não fazerem esse trabalho. Exatamente, mas permitir que as pessoas possam ter várias perspectivas, que não haja preconceitos no lançamento dos temas. E muitas das vezes os nossos jovens não vão às bibliotecas porque também não têm um espaço de debate e a possibilidade de dizer aquilo que pensam, aquilo que sentem e aquilo que poderá ser alvo de discussão. Manuel, gostava de ouvir sobre isto. Eu ainda que concorde, devo dizer que nem todos os profissionais com quem eu falei veem com bons olhos essa quase expansão das suas funções, não é? Quase esse papel, não é? Eu estive a moderar um painel há pouco tempo em Castro Daire para celebrar os 20 anos da Biblioteca Itinerante e uma das discussões era porque havia um município que a Biblioteca Itinerante também cumpria funções de médicas, de fazer consultas. E os bibliotecários discutiam uns com os outros. Então, mas nós somos bibliotecários ou enfermeiros? Depois estamos aqui para transportar esses cuidados ou o que é que estamos aqui a fazer, não é? E, portanto, esse papel, que é um papel importante, de ser útil para o município, não é de todo fácil dos bibliotecários e dos responsáveis, todos eles aceitarem esse papel. E depois também cabe, às vezes, o que acontece que é os municípios pensarem, ok, nós temos estes espaços úteis, vamos fazer aqui um pouco de tudo. Porque os temos e as pessoas estão lá o dia todo na biblioteca, houve pessoas que me disseram isso, o município pensa que nós estamos aqui o dia todo sem fazer nada, então eles que façam coisas. Uma espécie de centro cívico. Pois, vamos dar-lhes tarefas porque eles estão lá, estão a fazer o que o dia todo. E então essa quase dar pouco valor, não é, às pessoas que estão a trabalhar nas bibliotecas, ou sentir um pouco, se vocês fazem esta coisa, também conseguem fazer outra. Portanto, vamos dando-lhes funções. Portanto, é preciso também perceber um pouco isso, não é, que todas as realidades são distintas, não é? E, portanto, uma generalização, a partir de hoje todas as bibliotecas vão fazer isto, ou têm espaço para fazer isto, é complicado. Ou seja, mas, por exemplo, em Portel, a missão da biblioteca, se calhar, faz mais sentido ir buscar o tal público que está divorciado. Eu digo Portel, mas outros sítios. Eu gostava de colocar a questão do papel proativo da biblioteca, de ir buscar os tais, os seus novos utilizadores, novos públicos de leitura, inclusivamente.
Sim, esse procurar o público eu acho que é essencial e há aqui alguns casos em que quase que se sente que são poucas bibliotecas em que eu vi isto, mas que se sentia-se um pouco que havia uma certa passividade no sentido, ok, nós temos aqui algumas pessoas que vêm cá e está tudo bem, nós fazemos a nossa função. Portanto, temos extremos, temos bibliotecas que tentam fazer um pouco de tudo e depois também temos bibliotecas que podem atribuir à falta de recursos, podem atribuir à falta de espaço, o que quer que seja, mas que também sentem um pouco, não, mas nós já estamos a cumprir o nosso papel, porquê mais funções? Porque o nosso objetivo de bibliotecários é este mesmo, é fornecer este serviço, porque ambicionar por algo mais, não é? Nós não somos já úteis e, portanto, essa é toda uma discussão importante, não é? E perceber, de facto, se temos estes espaços, que são espaços incríveis, se temos estes recursos, não é? Essas bibliotecas, que são importantes para os cidadãos, é importante perceber como é que elas podem continuar a ser relevantes, não é? Nos próximos anos e, portanto, lá está, serem mais que um repositório de livros. Susana, uma questão que está aqui também muito evidente é a mudança da digitalização das nossas vidas e o que trouxe a estes públicos também à forma como as bibliotecas se apresentam. Quais são os desafios neste momento em relação às bibliotecas municipais deste ponto de vista, quer daquilo que tenha a ver com no fundo, os utilizadores digitais, mas também a forma como podem digitalizar toda a sua operação? Gostava de ouvir sobre isso. Eu, antes de tocar nisso, só queria aqui dizer uma coisa que é muito importante. Em relação aos recursos humanos, o que o Manuel está a dizer faz todo o sentido e, de facto, é um sentimento nacional, que é, nós não podemos fazer mais do que isso, até porque as competências que nós temos não nos permitem, e pode pôr em causa até a vida de uma pessoa, não é? Quando nós estamos a falar de situações de integração das pessoas. Mas um dos desafios das bibliotecas é começarem a ter equipas multidisciplinares e, portanto, pessoas que venham de diferentes áreas que possam complementar o trabalho e a missão da biblioteca e não apenas, ou não subcarregar os bibliotecários. Outra questão é não fazer os bibliotecários desaparecer com os bibliotecários, porque tem um papel extremamente importante. Portanto, em relação a esta questão dos novos papéis ou destes novos desafios, a digitalização é, de facto, o grande desafio e as bibliotecas têm que ter aqui um papel extremamente importante, até porque todas as orientações europeias dizem-nos e vão nesse sentido, não é? É curioso que nós, quando estávamos ali a tomar um café, falamos na questão da digitalização e, de facto, a questão da digitalização não é fácil em Portugal por várias situações. Primeiro temos a questão do Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, que depois não está apenas diretamente ligado ao autor, mas também à sua família, tem a ver com heranças, etc. Segunda questão, nós não temos, muitas das vezes nas bibliotecas, um investimento grande em termos de recursos financeiros para termos os equipamentos certos para fazer essa digitalização. E, por outro lado, também há muitas das vezes falta de análise e de sentido crítico por onde se deve começar essa digitalização. Portanto, esse é um grande desafio. Formação, falta formação? Falta muita formação, sim. E falta as pessoas terem vontade de se atualizar. Há pessoas que, claro, estão cansadas, trabalhar no serviço público não é fácil e estar em front office diariamente a atender pessoas também não é fácil, embora seja extremamente desafiante. A outra questão, para além da digitalização, é definitivamente nós estarmos preparados para envolver as pessoas e para permitir que as pessoas nas bibliotecas encontrem um espaço seguro e de confiança. Não falamos há bocadinho, e é curioso, mas eu acho que isto tem a ver com as áreas metropolitanas. Na área metropolitana de Lisboa há uma quantidade enorme de pessoas em situação de sem-abrigo que estão diariamente nas bibliotecas. E isto é um desafio cada vez maior, que é como é que havemos de ser o tal espaço aberto a todos, permitindo que pessoas que, ou por questões de higiene, muitas das vezes é essa a questão, não é? De estarem nas bibliotecas o dia inteiro e as outras pessoas que não querem tolerar a falta de higiene dessas pessoas. Portanto, este também é outro desafio e é um grande tema a nível mundial neste momento. Sim, mas ainda a questão da digitalização, a forma como a biblioteca ocupa um espaço no ambiente digital é também relevante, ou seja, têm as bibliotecas que criar
chamar os influenciadores digitais para que vamos trabalhar e investir em redes sociais, chegarem à comunidade, não propriamente porque estão ali no edifício ao lado, mas porque vão entrar pelo telemóvel dentro. Sim, completamente. Por isso é que, se tiverem equipas multidisciplinares, terem pessoas da área da comunicação e saberem comunicar. Muitas das vezes comunicam, mas de uma forma envergonhada ou sem estratégia. Hoje em dia, os booktalkers estão aí, não é? E, portanto, são altos influenciadores. Dizem que muitos dos tiktokers que começaram a ler mais influenciaram outras leituras e outros jovens a ler. É óbvio que as redes sociais, todas elas são capacitadoras, mas nós temos que saber contar a nossa história. Portanto, se a história for apenas passiva a dizer que vai haver uma atividade ou que a biblioteca está aberta ou que lançou este serviço, isso pode não ser interessante para mim. Se a biblioteca disser que vamos debater o assunto tal, e é um assunto agora premente da atualidade, e que gostávamos de contar com este e aquele, e pessoas que são influenciadoras nos territórios. E há pessoas extraordinárias, que pode ser desde o presidente da associação, desde o líder da CRU, ali da zona. Eu, por exemplo, quando fui chefe de divisão das bibliotecas de Lisboa, Marvila tinha um líder da CRU, que é uma pessoa que A CRU é o quê? O CRU é um grupo de pessoas que fazem danças urbanas, fazem grafites e fazem pinchagem também. E muitas das vezes essas pessoas são postas de lado na sociedade e são considerados os marginais. Sim. Mas isto levanta outra questão, não é? Que é a questão da integração, não é? Exatamente. E, portanto, a biblioteca aí tem um papel muito importante. E isto coloca outro grande extremo, que felizmente em Portugal isso não está a acontecer, mas, por exemplo, nas bibliotecas dos Estados Unidos, quando são colocadas em cima da mesa a questão de banir determinados livros sobre determinadas áreas, nomeadamente o LGBTI+, ou a questão da inclusão de pessoas provenientes de outros países. Manuel, tal como há pouco dizia dos DVDs e dos CDs antigos, de certa maneira, em termos de recursos, as bibliotecas estão apetrechadas para o público de hoje, para esse público, por exemplo, adolescente. Essa parte está feita? É apenas uma questão de comunicação? Como é que vê esta questão? Eu acho que, um pouco também no seguimento desta ideia de novas tecnologias, digitalização também, eu acho que se é evidente que uma biblioteca tem de disponibilizar tem de ser clara, não é, naquilo que tem e nos seus recursos, há ainda assim muito trabalho para fazer. Ou seja, eu, por exemplo, senti que muitas bibliotecas ainda não tinham os seus catálogos ainda online, portanto os livros que tinham, os novos lançamentos, ou seja, havia esse cuidado sim de colocar nas redes sociais o novo lançamento, o novo livro, mas depois se o leitor quisesse pesquisar online que livros é que a biblioteca tinha, não conseguia encontrar. Portanto, se há coisas que são evidentes como essa, por outro lado há outras que uma pessoa poderia pensar se calhar já não são assim tão importantes, mas que são importantes, que é, por exemplo, muitas bibliotecas ainda têm os computadores fixos, por exemplo, e eles são usados. Eu vi em quase todas as bibliotecas pessoas a usarem os computadores fixos. Seria de pensar que hoje em dia, com telemóveis que são computadores autênticos, que não seria preciso, mas não, os computadores são usados. Outra coisa também são os jornais e os periódicos. Há casos de bibliotecas que estão a começar a abdicar deles, a dizer, temos aqui uma... É um pouco a ideia de, se temos aqui uma aplicação no telemóvel que você usa, dentro do espaço da biblioteca, e que tem acesso a milhares de jornais e revistas. Não é isto muito melhor do que termos aqui 10 jornais e revistas em papel? Então e os pensionistas que procuram esse um periódico? Esse é o problema, que foi eu não ver os pensionistas nessas bibliotecas. Portanto, perdeu-se ali esse público. E, portanto, nessa ideia de tentarmos modernizar-nos, temos de ter algum cuidado para não afastar certos públicos que de facto fazem uso da biblioteca. Ou seja, nessa ideia que é uma ideia nobre de vamos dar milhares de revistas. Certo, mas perde-se aqui alguma coisa. Portanto, é preciso perceber um pouco de facto quem é que é este público que usa, não é? As bibliotecas. E, portanto, não é só ter recursos, é também perceber que tipo de pessoas é que as visitam. E, portanto, quando eu falava há pouco de tentar tornar as salas audiovisuais de conteúdos audiovisuais para estudantes, é um pouco porque era uma preocupação não só dos estudantes que eu entrevistei para este livro, portanto, os utilizadores da biblioteca, mas também pelos profissionais, que é perceber, temos de criar um espaço para eles, porque eles estão aqui. Chamou-me a atenção uma coisa que disse, penso que o Manuel disse há pouco sobre imigrantes. Nós temos cada vez mais migrantes e um pouco já espalhados um pouco por todo o país.
Encontrou a preocupação em relação a esta população em particular nas bibliotecas que visitou? Sim, encontrei muitos imigrantes em diferentes bibliotecas que visitei, mais em espaços urbanos. Também encontrei nesses espaços, pelos profissionais da biblioteca, uma preocupação em como melhor ajudá-los. Portanto, a questão de imprimir, às vezes, documentos de imigração, conseguir ajudá-los a encontrar diferentes serviços na cidade. Portanto, há de facto essa preocupação de atendê-los, e eu consegui falar com alguns deles, e todos eles, sem a menor falta, todos eles disseram que estavam gratos pelo serviço da biblioteca. Portanto, mostraram-se mesmo. Eu não encontrei nenhum sítio na cidade que me tratasse assim tão bem, e portanto nunca senti uma biblioteca que estivesse atolada, que não tivesse mãos para conseguir ajudá-los ou dar um serviço a este tipo de público. Mas, de facto, esse público existe, especialmente nos centros urbanos. Susana, em relação aos horários, e os museus também tiveram esta batalha, e têm, o que é possível fazer, tendo em conta as contingências que isto implica, a vários níveis? Bem, tenho que retroceder aqui 2 anos atrás, enquanto chefe de divisão das bibliotecas de Lisboa, e é talvez a coisa mais difícil de fazer em Portugal. Eu estive vários anos em negociação com os sindicatos e não é fácil. Na verdade, nós todos sabemos que os horários não estão ajustados. Talvez aqui passaria por... portanto, temos a lei do trabalho, não é? Que temos de ter em linha de conta, ou por pagamento em horas extraordinárias, ou por turnos de trabalho, porque é normal que as pessoas não queiram trabalhar das 9 da manhã até às 21 ou 22, como acontece, por exemplo, no norte da Europa, e têm que trabalhar X horas, que não podem trabalhar mais do que X horas seguidas, ou estarem a trabalhar até à noite. Mas no caso dos horários, há um público para um outro horário nas bibliotecas, é isso? O que está a acontecer agora e na maioria dos casos, e eu por acaso não tive hipótese de fazer isso quando li o livro do Manuel, mas os horários das bibliotecas estão mais ou menos entre as 10 e as 18 horas. Não sei se estou aqui a pecar em alguma coisa. Há bibliotecas que estão fechadas ao sábado, há outras que estão abertas, mas... Há também bibliotecas que fecham a hora do almoço, por exemplo. Exatamente, para compensar esta questão aqui da lei do trabalho. Aqui a questão haveria uma hipótese, é ter mais recursos humanos nas bibliotecas, permitindo que haja equipas a trabalhar em horários desfasados. As bibliotecas, por exemplo, de Lisboa e de Oeiras, e não quero perder aqui outras na área metropolitana que também estão certamente a fazer, quando estamos a falar em épocas de exames, abrem até mais tarde, e durante ali um período, 2 meses, por exemplo, e ficam abertas até às 10, meia-noite. Porque eu não sei se têm ideia, mas muitos dos estudantes que vivem em Lisboa, essa é a realidade que eu conheço melhor, como não têm sítios para estudar até mais tarde, vão muitas das vezes para o aeroporto, ou vão muitas das vezes para as zonas das bombas de gasolina, nomeadamente ali na segunda circular, onde podem estar até mais tarde, não pagam, têm acesso Wi-Fi, e portanto são sítios onde podem estar gratuitamente. E a biblioteca devia ser o local para estas pessoas estudarem, claro, se não tiverem outro. Claro. Se não tiverem outro, não. Eu acho que tem que haver se não estudarem em casa, quer dizer. Exatamente, claro. Por exemplo, em Londres eles fizeram uma coisa e isso é altamente discutido, e eu não gostava que esse modelo viesse para Portugal, que é, eles utilizaram muito o voluntariado e há muitos voluntários a trabalhar nas bibliotecas até mais tarde. Eu não gostava de usar isso porque o que tem acontecido em Inglaterra é que reduzem o número de funcionários com contrato e põem os voluntários. Mas também fizeram outras coisas que implicava aqui algum investimento nos edifícios, que é as pessoas poderem utilizar os espaços com cartão, o seu cartão de leitor, e poderem ficar identificado quem entra nos espaços e quem não entra. Pronto, o ideal sempre, eu acho, as bibliotecas são espaços vivos de pessoas e é ter pessoas a atender outras pessoas. O Manuel coloca o horário em cada uma da biblioteca, que foi propositado certamente por causa disto. Sim, o horário e a morada, no fundo, era um pouco também na ideia de
quase como se, porque foi também um pouco essa a minha experiência, quase como se isto fosse um roteiro turístico. Portanto, visitem o país e aproveitem e visitem as bibliotecas, portanto, que são espaços interessantes e fantásticos de cada zona, portanto, que têm um pouco da cultura local, portanto, já que estão a visitar uma localidade, porque não visitar a biblioteca, mas também um pouco, de facto, para chamar a atenção essa questão do horário, quer dizer, a Biblioteca de Beja, Municipal de Beja, tem como um dos grandes orgulhos o horário alargado, e dizia-me com grande satisfação que se colocar a perguntar a alguém de Beja que horas é que fecha a biblioteca municipal, eles não sabem responder, porque ela está sempre aberta. Por outro lado, também senti, por aquilo que me foi dito, que muitas pessoas que trabalham na biblioteca de Beja também fazem um pouco por esse quem corre por gosto não se cansa. Portanto, um pouco na ideia de haver pessoas que se abrem calhar... por gosto até mais tarde? Acho que pelo menos havia um pouco essa ideia de as pessoas que estão aqui a trabalhar, que são excelentes profissionais, que se esforçam, de facto, para haver este horário. Portanto, e se calhar com algum esforço pessoal. Portanto, nesse sentido, esse horário alargado não é feito, não há razão para explicá-lo. Há uma razão para explicar. São pessoas que se estão a esforçar também para conseguir largá-lo e com os recursos que a biblioteca tem. Portanto, de facto, os horários iam ser maiores. Quer dizer, uma biblioteca fechar às 6 não faz sentido, não é? Também muitos estudantes também saem das aulas e querem usar a biblioteca e ela fecha uma hora depois, ou coisas do género. Também há muitos pais eu vi, por exemplo, estive em todas as bibliotecas desde a hora da abertura até fechar, e vi pais a chegar ali um pouco em cima da hora de fechar, porque era a hora que eles conseguiam. Foram buscar os filhos à escola e queriam deixar os livros ou requisitar novos, e então havia ali um bocadinho a vertigem de temos sempre de chegar quando a biblioteca fecha, não é? E, portanto, se calhar pais até queriam encontrar um livro para eles e não tinham tempo, tinham de buscar um livro para os filhos. Fiquei com uma dúvida. Há um envelhecimento do corpo de bibliotecários que encontrou? Eu, para conseguir confirmar, teria de ter feito este trabalho também há 10 anos atrás. Não é? Portanto, não Mas consigo... a convicção genérica? Eu vi pessoas mais velhas e pessoas mais novas, portanto, se tivesse de dizer uma visão genérica, talvez sim, talvez um público mais envelhecido, mas não consigo dizer com toda a certeza. Certo. Última ronda, Susana. Qual é a grande questão, o grande debate ou a tendência de ruptura de ponta em relação às bibliotecas? Agora, abrindo a Biblioteca Europeia, a Biblioteca Mundial, para onde é que caminha? Para onde é que vamos caminhar? A inteligência artificial também vai entrar aqui. Queria abrir aqui esta janela para fechar o programa e também abrir eventualmente depois outro. É assim, o grande tema neste momento é biblioteca aberta às pessoas. A questão da inteligência artificial é importante, mas em bibliotecas públicas não é a grande questão. A grande questão neste momento é pensar que as bibliotecas têm que fazer o papel que outras instituições não fazem, que o poderiam fazer, mas que não o estão a fazer. As bibliotecas públicas são... Eu não conheço sítios, a não ser que os países não tenham uma democracia, que não sejam reconhecidas como espaços de segurança e espaços de confiança. E este papel que se viu, quer na pandemia, em Portugal, nós fizemos um trabalho extraordinário em relação a chegar às pessoas, mesmo com o medo do que é que poderia dali vir. A questão das bibliotecas em tempos de guerra, há exemplos extraordinários do que é que está a ser feito. Lembro-me, não sei se recordam, de uma notícia que saía quando foi na Síria, de as pessoas criarem em zonas de bunkers bibliotecas para que permitisse que quem quisesse continuar a ler tivesse essa possibilidade. As bibliotecas como espaço de as pessoas poderem continuar a formarem-se enquanto cidadãos é outro grande desafio. O Brasil é um exemplo muito interessante do que é que aconteceu no período do Bolsonaro. Houve um desinvestimento total na cultura, como sabemos, e houve um desinvestimento total nas bibliotecas públicas, coisa que agora houve aqui este volte-face, não é? E só, se calhar porque estamos a chegar mesmo ao fim, eu queria partilhar um exemplo muito interessante. Eu há uns anos atrás estive na Colômbia, em Medellín, cidade do Pablo Escobar, e é muito interessante porque na América Latina é a cidade com melhores bibliotecas
bibliotecas e uma grande referência, não só em termos arquitetónicos, mas também como eles se aproximam das pessoas. E isto toca numa coisa muito engraçada que há bocadinho o Manuel dizia, que é as bibliotecas estarem em zonas centrais e de fácil acesso, quer seja a pé, quer seja através de transportes públicos. E este é um desafio que Medellín mostra, que é cheio de vales e com muitas montanhas, em que é possível chegar a qualquer biblioteca, quer seja por teleférico, quer seja por escadas rolantes, que são incrivelmente que têm não sei quantos lances de escadas, e eles trabalham com as pessoas. Portanto, o grande desafio é não pensar que há uma biblioteca modelo em que todas devem se colar e decalcar, é estar próximo das pessoas, é estar disponível para esta globalização, para este aumento da deslocação de pessoas. E depois eu acho que virá a inteligência artificial, mas acima de tudo é bibliotecas e pessoas. Manuel, quer acrescentar nesta reflexão final? Se calhar uma ideia que eu de facto pensei e que me surpreendeu nestas visitas às bibliotecas, que é em toda esta ideia de modernização e o que é que será o futuro. Eu achei curioso o sucesso que ainda existe, por exemplo, nas bibliotecas itinerantes. Portanto, nessa ideia de ir ter com as pessoas. Portanto, muitas bibliotecas que eu visitei tinham um serviço de biblioteca itinerante. Portanto, quando falamos de biblioteca itinerante, estamos a falar de um transporte, um automóvel, uma carrinha, que traz os livros, não é? E que vai visitar diferentes localidades do município. Portanto, esse cuidado de se as pessoas não vão à biblioteca, nós vamos às pessoas. E, portanto, nessa ideia do que é que será o futuro e de acesso e de online, digitalização e todos estes temas que falámos, eu acho curioso que o sucesso que ainda hoje faz a biblioteca itinerante. Portanto, as pessoas estão interessadas, muitas vezes não têm possibilidade. Alguma coisa ficou lá de trás, então. Sem dúvida. A história da biblioteca itinerante em Portugal é incrível, não é? E o trabalho da Gulbenkian, que nós já falámos, foi incrível, mas ainda hoje faz sentido. E isso é muito interessante, a ver esse... Não é que as pessoas não tenham interesse, não é que as pessoas não tenham... às vezes é mesmo... Temos de chegar mais perto delas, quase lembrar, nós estamos aqui, nós às terças-feiras estamos sempre aqui. É um espaço seguro também, como a Susana estava a sublinhar, um espaço de referência na comunidade. Sim, e também é um espaço que não só traz livros, também às vezes traz espaço Wi-Fi, portanto, quando nós pensamos um pouco dessas questões de Wi-Fi e de todas estas informações que todos nós temos acesso, não é assim. Portanto, esta ideia de segurança, de facto, de todas as semanas estamos aqui, traz algo às pessoas, e isso é ótimo. Muito obrigado, Manuel. Obrigado, Susana, pela vossa presença. Falámos sobre o papel das bibliotecas públicas, bibliotecas municipais, nos dias de hoje, neste programa da Capa Contra Capa, programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral desta conversa está disponível em podcast, pode partilhar usando o Wi-Fi existente e qualquer tipo de biblioteca, neste caso de podcasts. É um programa com o genérico original do pianista Mário Laginha, que foi feito por Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema.